Mesmo que Deus lhe dê uma visão ou um senso sobrenatural sobre alguém, essas experiências sempre serão confirmadas pela realidade. A orientação sobrenatural de Deus nunca contradiz a sabedoria prática. Um sonho, uma visão ou um forte sentimento no coração podem apontar na direção certa, mas esses sentimentos precisam ser validados por evidências tangíveis. Quando Deus está em um relacionamento, você verá os frutos da bênção dele: respeito mútuo, paz e crescimento. Quando Deus escolhe alguém para você, o relacionamento eventualmente levará ao casamento. O propósito de Deus ao unir duas pessoas não é para uma conexão temporária, mas para uma aliança duradoura. Gênesis 2:24 nos ensina que um homem deixará seu pai e sua mãe, unindo-se à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. O casamento é o plano de Deus para um relacionamento comprometido e duradouro. Em um relacionamento ordenado por Deus, haverá clareza e propósito. O relacionamento progredirá naturalmente em direção ao casamento, porque essa é a intenção de Deus para ambos. Os planos de Deus trazem paz e confiança, não confusão. Quando você e a pessoa que Deus escolheu estão na vontade dele, haverá um senso de unidade e ambos sentirão prontos para assumir um compromisso quando o momento for certo. Isso não significa que o caminho para o casamento será isento de desafios. Como em qualquer relacionamento, pode haver obstáculos, dificuldades financeiras, preocupações familiares ou medos pessoais. No entanto, esses desafios não atrapalharão o relacionamento. Em vez disso, servirão como oportunidades para ambos crescerem juntos. Isaías 55:11 nos lembra que os planos de Deus sempre prevalecerão. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Ao concluirmos esta mensagem, lembre-se de que, quando Deus está envolvido em seus relacionamentos, sempre haverá propósito, paz e direção. Encontrar a pessoa certa não é algo que precisamos resolver por conta própria. Quando confiamos em Deus e entregamos nossos relacionamentos a Ele, Ele revelará seu plano perfeito, trazendo a pessoa certa para nossas vidas no momento certo. A orientação de Deus é como uma luz constante, conduzindo-nos passo a passo pelo caminho da vida. Quando sua mão está sobre um relacionamento, ambos os indivíduos escolherão livremente um ao outro. Nesse percurso, você pode encontrar portas fechadas ou relacionamentos que não dão certo. Esses momentos não são retrocessos, mas bênçãos disfarçadas, pois Deus frequentemente os usa para protegê-lo e prepará-lo para algo muito maior. Relacionamentos ordenados por Deus produzirão os frutos da paz, do amor mútuo e do crescimento espiritual. O tempo dele é impecável, mesmo quando não se alinha ao nosso. Confie que a vontade de Deus para a sua vida não é apenas sobre com quem você se casará, mas também sobre como você o honrará nesse relacionamento. Vamos orar por paciência, sabedoria e fé enquanto buscamos seguir a orientação de Deus em nossos relacionamentos. Pai Celestial, nos aproximamos de Ti com corações cheios de gratidão, sabendo que Te importas profundamente com cada aspecto de nossas vidas. Obrigado por Tua sabedoria, por Tua orientação e pela paz que vem quando confiamos em Teu plano perfeito. Senhor, para aqueles que estão esperando, conceda paciência e um profundo senso de Tua presença. Para aqueles que já estão em relacionamentos, ajuda-os a buscar Tua vontade acima de tudo. Pedimos por clareza e discernimento. Se há portas que estás fechando, dá-nos força para deixá-las ir e fé para confiar em Tua nova direção. Ajuda-nos a confiar em Ti com nossos corações, sabendo que Teus planos são sempre para o nosso bem.
Que nossos relacionamentos reflitam teu amor e tragam glória ao teu nome. Em nome de Jesus, oramos. Amém. E já que falamos sobre como Deus escolhe alguém para você, vou te fazer uma pergunta que vai deixar sua mente inquieta. E se essa espera, essa aparente demora em seu relacionamento, for na verdade um tempo de preparação divina? Nesse próximo vídeo, vamos desvendar um mistério impressionante. Como Deus trabalha nos bastidores da sua vida, moldando você antes de revelar seu propósito ou seu parceiro. Prepare-se para entender que nem sempre o não ou o ainda não de Deus significa rejeição. Muitas vezes significa construção. Clique na tela agora para assistir. Não deixe passar essa revelação que pode mudar tudo. Se você se vê repetidamente correndo atrás de alguém que não retribui seus sentimentos, pode ser um sinal para pausar e reavaliar. A rejeição, às vezes, pode ser a forma de Deus protegê-lo. Esse princípio é refletido em Lucas 10:11, onde Jesus instruiu seus discípulos a deixarem uma cidade que não os acolhia e a sacudir a poeira dos pés. Em outras palavras, não desperdice sua energia em um lugar onde você não é recebido. Apegar-se a alguém que não o escolhe é exaustivo e vai contra o amor mútuo que Deus deseja para os relacionamentos. Quando Deus escolhe alguém para você, o relacionamento naturalmente será uma fonte de paz e alegria, refletindo as bênçãos do plano dele. Uma das maneiras pelas quais Deus nos guia nos relacionamentos é fechando portas que não são para nós. Essas portas fechadas podem ser dolorosas, mas servem ao propósito de nos direcionar à sua vontade. Relacionamentos fora do plano de Deus não prosperam. Não importa o quanto você se esforce, eles podem carecer dos frutos do Espírito, paz, amor e alegria, e em vez disso, serem marcados por confusão, frustração e até culpa. C.S. Lewis afirmou: Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. Ela é o seu megafone para despertar um mundo surdo. Muitas vezes, as portas que Deus fecha em nossos relacionamentos são dolorosas, precisamente porque Ele está tentando nos falar alto e claramente, direcionando-nos para algo melhor que planejou. A Bíblia nos lembra em Apocalipse 3:7 que aquilo que Deus abre, ninguém pode fechar, e o que Ele fecha, ninguém pode abrir. Quando Deus fecha uma porta, é a forma dele de nos direcionar aos relacionamentos que preparou para nós. Se o relacionamento estiver constantemente cheio de conflitos e insegurança, pode ser um sinal de que Deus não está abençoando essa união. Deus não nos conduz a relacionamentos que nos afastam dele ou nos fazem comprometer nossa fé. Ele é um Deus de paz e ordem, não de caos, como está declarado em 1 Coríntios 14:33. Para saber se Deus está fechando uma porta, observe os frutos que o relacionamento gera. Em Mateus 7:17 e 18, Jesus ensina que uma árvore boa produz frutos bons, enquanto uma árvore ruim produz frutos ruins. Quando você está em um relacionamento que vem de Deus, haverá um profundo senso de paz, mesmo durante os desafios. Um relacionamento abençoado por Deus não apenas trará paz, mas também fortalecerá sua fé. Considere como Paulo foi guiado pelo Espírito Santo em Atos 16:6-7. Paulo e seus companheiros foram impedidos pelo Espírito de pregar na Ásia, não porque suas intenções eram ruins, mas porque Deus tinha um plano diferente. Da mesma forma, nos relacionamentos, Deus pode bloquear um caminho, não porque o relacionamento seja necessariamente errado, mas porque Ele tem alguém mais adequado para você. Uma das verdades mais desafiadoras sobre o plano de Deus para os relacionamentos é que muitas vezes você não saberá imediatamente quando Deus escolheu alguém para você. No mundo de hoje,
há uma crença generalizada no amor à primeira vista. Mas a realidade é que quando Deus o conduz a alguém, o processo frequentemente se desenrola gradualmente, em vez de instantaneamente. Deus geralmente não nos revela tudo de uma vez. Em vez disso, Ele trabalha passo a passo, dando-nos luz suficiente para dar o próximo passo com fé. Esse processo nos encoraja a depender dEle e nos impede de confiar apenas em nosso entendimento limitado. Provérbios 3, 5, 6. Nos lembra: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Sentimentos de paixão ou empolgação podem ser enganosos, especialmente quando se baseiam mais na imaginação do que na realidade. É fácil idealizar alguém que você não conhece bem. A Bíblia nos adverte contra confiar demais em nossos sentimentos. Jeremias 17:9 nos lembra que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. É essencial avaliar tudo à luz da verdade da palavra de Deus, em vez de tomar decisões apenas com base no que sentimos no momento. O perigo de acreditar que você saberá imediatamente pode levar à idolatria nos relacionamentos. Quando idolatramos o amor ou o casamento, podemos nos convencer de que alguém é a escolha de Deus para nós, mesmo sem evidências claras de sua bênção. Se você já teve certeza de que alguém era a pessoa certa, apenas para o relacionamento acabar mais tarde, saiba que você não está sozinho. Isso não significa que Deus o enganou. Significa que, às vezes, nossos desejos podem nublar nosso julgamento. Quando Deus realmente escolheu alguém para você, o relacionamento crescerá de forma prática e estável. Você conhecerá a pessoa ao longo do tempo por meio de conversas significativas e valores compartilhados. Um relacionamento que está alinhado com o plano de Deus não será construído sobre emoções passageiras, mas sobre uma base sólida de confiança e compromisso. Hoje vamos ter uma conversa honesta sobre como saber se uma pessoa é quem Deus escolheu para você. Esta é uma pergunta que pode trazer confusão, dúvidas e até decepções. Mas a verdade é que Deus não nos deixa no escuro. Ele tem um plano, mesmo para as áreas mais pessoais da nossa vida, incluindo nossos relacionamentos. A mão de Deus não está limitada apenas aos grandes momentos marcantes da nossa vida, nossos chamados, ministérios ou futuros. Sua presença também está nos detalhes íntimos, como a escolha de um parceiro para a vida. Não precisamos confiar apenas em nossas emoções ou nas opiniões inconstantes do mundo. A orientação de Deus é clara quando sabemos onde procurá-la. Hoje, quero compartilhar com vocês 5 coisas que acontecem quando Deus escolhe alguém para você. Estas não são apenas teorias, elas são fundamentadas na palavra e podem ajudá-lo a discernir a vontade dele com confiança. Se você tem orado por orientação em seus relacionamentos, estes princípios ajudarão a reconhecer a escolha de Deus e a caminhar em sua paz. Quando Deus escolhe alguém para você, isso não parecerá forçado ou artificial. A vontade de Deus trabalha em harmonia com o seu livre-arbítrio. Ele não empurra para um relacionamento que você não deseja. Em vez disso, a escolha dele se alinha aos desejos do seu coração ao longo do tempo. Provérbios 16:9 nos lembra: em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Isso significa que enquanto fazemos nossas escolhas, Deus, em sua soberania, guia nossos passos em direção ao seu plano perfeito. Como C.S. Lewis observou, amar é ser vulnerável. Ame qualquer coisa, e seu coração certamente será espremido e possivelmente quebrado. Se você quer ter certeza de mantê-lo intacto, não deve dá-lo a ninguém. Esta vulnerabilidade faz parte do plano de Deus para relacionamentos genuínos.
Quando ele escolhe alguém para você, ele não remove o risco, mas garante que o risco valha a pena. Você não precisa temer que Deus una você a alguém que você não gosta. A escolha de Deus para você também se tornará a sua escolha. Quando você ora para que a vontade de Deus seja feita em sua vida, Ele molda seu coração e desejos para se alinharem ao plano dele. Você escolherá essa pessoa porque Deus preparou seu coração para reconhecê-la. Haverá paz e não pressão quando a escolha de Deus for revelada a você. Considere a história de Isaac e Rebeca em Gênesis 24. Deus claramente dirigiu os acontecimentos, mas ambos tiveram a liberdade de escolher. Rebeca não foi forçada a casar. Ela escolheu livremente, acreditando que a mão de Deus estava em ação. É assim que Deus age nos relacionamentos. Ele organiza as circunstâncias, mas ambos os indivíduos ainda têm a liberdade de escolher um ao outro. Se você está se perguntando se a pessoa em sua vida é a escolha de Deus para você, pergunte a si mesmo: sinto-me pressionado ou sinto paz? Quando Deus está no controle, você sentirá uma calma e uma segurança que vem da presença dele. Confie na orientação dele e ele revelará seu plano para os seus relacionamentos no tempo perfeito. Um dos sinais mais claros de que alguém é a escolha de Deus para você é que essa pessoa também o escolhe livremente. Um relacionamento originado na vontade de Deus nunca é unilateral. É uma conexão mútua divinamente orquestrada, onde ambos os corações batem em harmonia e ambos desejam estar juntos de forma voluntária. O amor que vem de Deus não exige manipulação, súplicas ou correr atrás de alguém que está hesitante. Provérbios 21:1 nos lembra: o coração do rei está nas mãos do Senhor. Ele o dirige como um ribeiro de águas para onde quer. Essa verdade nos mostra que Deus trabalha não apenas em seu coração, mas também no coração da pessoa que Ele escolheu para você. Se Deus realmente escolheu alguém para você, Ele guiará o coração dessa pessoa para desejar você, assim como guiou o seu coração. C.S. Lewis escreveu em Os Quatro Amores: quando o amor se torna um Deus, ele se torna um demônio. Esta sabedoria nos lembra que devemos manter os relacionamentos em perspectiva correta. Quando Deus é o centro e não nossa busca desesperada por amor, o relacionamento encontra seu lugar adequado. Não nos tornamos obcecados ou manipuladores, porque confiamos no trabalho de Deus, tanto em nosso coração quanto no coração da outra pessoa. Quando Deus une duas pessoas, há um desejo mútuo de compromisso. Isso não significa que o relacionamento será isento de desafios, mas ambos sentirão uma atração natural, não por coerção ou manipulação, mas pelo amor que Deus colocou em seus corações. Se alguém é verdadeiramente a escolha de Deus para você, essa pessoa o escolherá voluntariamente. Você não precisará convencê-la a amá-lo ou a ficar com você. Haverá um senso compartilhado de propósito e direção e ambos estarão comprometidos.